Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua presença nesse lugar. Quantos aqui já pode perceber a presença do Senhor? Oh, nós não precisamos sentir nem ver, mas já é perceptível a presença gloriosa do Senhor nesse lugar. Obrigado, Pai, por se fazer presente em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor garante na sua palavra e nós podemos provar que o Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa só. O Senhor sempre está conosco, o Senhor não está longe. O Senhor está perto, hoje foi comprovado aqui através das canções. E nós queremos, Pai, nessa noite contemplar a Tua presença. Contemplar a Tua presença. Reverenciar a Tua grandeza. Te adorar. Te adorar. Te adorar, somente te adorar. Obrigado, Senhor, te dou graças em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Boa noite, amados. A graça e a paz. Vocês estão bem? Aleluia. Glória a Deus. Senta um pouquinho. Eu quero dar as boas-vindas a você nessa noite. A segunda noite, terceira noite, na verdade, do Eu Escolho Deus. Quantos aqui escolhem Deus? Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Eu sei que você escolheu Deus por estar aqui. Mas, amados, não é somente vir à igreja. Tem algo mais para você escolher a Deus. Tem algo mais e eu creio que nessa noite o Senhor, Ele quer compartilhar algo poderoso conosco. Amém? Então eu quero nessa noite mesmo agradecer a todos que vieram. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Tem algum visitante aqui hoje? Não? Todo mundo já de casa? Glória a Deus. Ou se não, já visitaram outras vezes? Sintam-se à vontade, é um prazer enorme, né, receber você aqui nessa noite, para juntos ouvirmos a palavra do Senhor, para juntos compartilharmos dessa unção poderosa que está nesse lugar e que será derramada nesse lugar, amém? Mas eu quero aproveitar também, né, agradecer já de início aqui a presença do pastor Serginho Brito e Luciana, aleluia! A presença também do pastor Rafael Brito e Raquel Brito, que vieram lá de Juazeiro, né, para nos abençoar aqui hoje. Eu sei que tem mais gente também aqui de Juazeiro, sejam todos bem-vindos. E os demais que vieram de outros locais também estão aqui nessa noite para receber mais do Senhor. O pessoal da mídia que veio nos dar um apoio maravilhoso aqui hoje. Sabe, amados, eu sei que eles estão semeando e eu sei que terão colheita sobre isso. E nós nos alegramos quando nós vemos pessoas dispostas a semear no reino de Deus. Amém? Então, cada um da sua forma escolheu Deus nesses dias. Uns escolheram vir ouvir mais de Deus. Outros escolheram vir servir a Deus nesse lugar. Amém? E eu me alegro com isso. Então, amados, eu creio que nessa noite será uma noite maravilhosa. Hoje nós estamos celebrando aqui terceiro dia da quarta edição do Eu Escolho Deus. Esse foi um evento que nasceu no coração de Deus e foi colocado no meu coração. E na primeira vez que nós realizamos, Deus confirmou ao meu coração que este é um evento oficial da Igreja Verbo da Vida, Senhor do Bom Fim. Amém? E amados, o tema Eu Escolho Deus é algo maravilhoso, porque nós não temos outra escolha se você quer viver uma vida poderosa. Amém? Eu sei que muitas vezes nós escolhemos muitas coisas antes de escolher Deus, mas a vontade de Deus é que nós buscamos a Ele primeiro. Amém? Eu lembro que lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas é só isso? Não. Deus, Ele não deseja que todos apenas sejam salvos. Isso já seria muito bom. Mas tem outra coisa que Deus deseja. Deus quer que nós venhamos a escolher, a conhecer a Deus. Ele quer que nós venhamos a conhecer a Ele, pois nós fomos criados para adorá-los. Nós fomos criados para a adoração a Deus. E uma das coisas que impossibilita de eu e você adorar é aquilo que você não conhece. Se não conhecermos, não tem como você adorar. Mas eu creio que nessa noite, eu tenho convicção nessa noite, que Deus vai propor para você, que Deus vai se
manifestar para você de uma forma poderosa, para que você conheça um pouquinho mais dele, para você poder render mais louvor e adoração. Sabe, irmãos, às vezes eu fico vendo a igreja ainda um pouco tímida na hora da adoração, na hora de render graças a Deus, mas eu sei por que isso acontece, porque você não conhece ainda quem está na sua presença, na presença de quem você está, porque quem conhece a presença do Senhor, ele não tem outra coisa a fazer, a não ser a se render, se entregar de todo o coração na presença do Senhor, amém? Mas nessa noite eu sei que nós vamos receber uma palavra poderosa, e eu queria mesmo que nesse momento você abrisse o seu coração, aquietasse a sua alma, preparasse esse momento. Reserve esse momento, irmãos. Conhecer a Deus está ligado a renúncias. Então nesse momento é o momento de renunciarmos mesmo. Você já renunciou, está na sua casa, sai da sua casa, mas renuncie a algumas coisas também agora. Algumas vontades talvez que possam de repente aparecer. Deixa elas de parte, deixa elas de lado. E traz a tua mente cativa à palavra do Senhor nessa noite. Abra o seu coração. Esse evento ele tem um propósito: aproximar você mais de Deus. Ontem nós recebemos uma palavra aqui dizendo que a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos basta. Então, nesse momento, se tem alguma coisa que possa estar querendo atrapalhar, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Eu já declaro um culto poderoso, uma noite poderosa, onde a tua unção, Senhor, será derramada nesse lugar. Eu já oro pela vida da ministra dessa noite, ela fluindo debaixo da tua unção, ela fluindo da tua palavra. Eu oro, Pai, pelo Senhor, confirmando a tua palavra aqui hoje, com milagres, com prodígios, com maravilhas, com cura, com libertação, com tudo aquilo que o teu povo precisa, Pai. E o teu Senhor, o Senhor que está aqui nessa noite, que é o teu Deus, que é o teu Pai, Ele te dará tudo aquilo que você precisa. E eu sei que todos sairão daqui abastecidos, supridos de todas as necessidades. Assim eu creio, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu já quero aproveitar, eu quero convidar Raquel Brito. Raquel, para quem não conhece, ela é a vice-diretora do Rema Brasil, lá em Juazeiro da Bahia, juntamente com o seu esposo Rafael Brito, pastor Rafael Brito. E ela tem uma palavra no coração dela para ministrar para nós. O Senhor confirmou no meu coração de você estar ministrando para nós. E seja guiada, seja livre, que o Espírito Santo te use aqui nessa noite para você fazer algo poderoso. Raquel, é com você e fique bem à vontade, amém? Aleluia, aleluia. Graça e paz, queridos, amém? Vocês estão bem? Animados? Amém. Eu creio que cada um de vocês está aqui porque escolheu o Senhor, né? Escolheu ter esse momento com Ele. E eu em casa orei muito por esse dia. E em cada vez que eu orava e que eu ia buscar o Senhor, Ele me direcionava a uma coisa. E ontem à noite, o Senhor me direcionou a outra coisa. Olha que bênção. E agora, sentada ali, o Senhor já falou outra coisa. Então tá tudo certo. Amém? Nós vamos receber tudo daquilo que Deus tem para nós. E eu estava, queridos, meditando. Você vai ficar aqui comigo? Fique aí. Eu estava meditando um pouquinho a respeito do tema dessa conferência. E que tema poderoso, né? Eu escolho Deus. Como é importante a gente entender que precisa tomar essa decisão na nossa vida. Como é importante a gente entender que chega um tempo que a gente precisa decidir para que lado a nossa vida vai tomar, que rumo a nossa vida vai tomar, que caminho nós vamos seguir. E escolher Deus, eu queria já abrir a Bíblia com vocês lá em Romanos 10, por favor. Amém. Escolher Deus é como um primeiro passo. Amém? Vamos ler lá em Romanos 10, 9.
diz o seguinte, eu acredito que todo mundo que está aqui já fez isso alguma vez, ou já leu esse versículo, né? Fala aqui, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e credes em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse é o primeiro passo. A partir daí a gente se torna filho. Amém? E aí no 10 fala, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para salvação. Sabe que no mundo tem um ditado que diz que todo mundo é filho de Deus? Vocês já ouviram esse ditado? Mas você sabia que nem todo mundo é filho de Deus? Só é filho de Deus aquele que decide por Jesus Cristo. Nós nascemos de Deus, mas chega um determinado momento na nossa vida que a gente precisa decidir escolher Deus. E como é que a gente faz isso, Raquel? Por meio de Jesus Cristo. É o que a palavra está dizendo em Romanos. Se nós confessarmos com a nossa boca, Senhor, eu te aceito. Eu creio que Jesus ressuscitou dentre os mortos. A gente nasce de novo. E sabe, eu meditando um pouco sobre isso. E vocês, quem não fez o rema, acho que tem muita gente aqui que ainda não fez o rema. No rema vocês vão ter isso bem aprofundado. Eu vou deixar vocês com gostinho aí de querer entender mais da palavra. Mas de uma forma bem sucinta, né? Por que isso acontece, Raquel? Porque todo mundo tem que tomar essa decisão para que se torne filho. Por causa do pecado que Adão cometeu lá no início. Vocês lembram da fruta que Adão e Eva comeram? Que o pastor disse que é um coco, né? O nosso pastor, certo? Porque disse que ele comeu e bebeu. Então é um coco. Mas enfim, na literatura as crianças é uma maçãzinha, não é? Então, Adão e Eva, eles cometeram esse ato de desobediência. E por conta disso, o espírito do homem morreu. Amém? A palavra do Senhor diz que Deus é espírito. E para que a gente possa adorá-lo, nós precisamos adorá-lo em espírito. Como é que o homem que não tinha mais o espírito por conta do pecado poderia adorar ao Senhor? Não tinha como. E é aí que entra o plano perfeito de Deus, que é Jesus Cristo. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Jesus Cristo, queridos, pagou um alto preço para que eu e você hoje pudéssemos nascer de novo no Espírito e estarmos conectados ao Senhor. Amém? E é interessante que não só Jesus nos levou à condição de estarmos conectados novamente com Deus, mas Jesus também nos deixou uma herança. Amém? Você tem a sua Bíblia aí? Você consegue ler o que está... Ela é dividida em duas partes, não é? Você consegue ler o que está escrito? Testamento, não é? Ela é dividida em Novo, ou Velho, e Novo Testamento. No mundo natural, quem deixa testamento? Os pais, né? Quando eles não estão presentes, não é assim? Eles deixam os testamentos para quem? Para os filhos. Então a Bíblia nada mais é do que um testamento. O Senhor te dizendo todos os dias o que você pode fazer, o que você tem em Cristo e a sua condição hoje de nova criatura. Amém? Mas então, Raquel, por que a gente não está vivendo tudo aquilo que diz na palavra? Porque se você ler, queridos, o Novo Testamento, você vai ver que o Senhor, Ele promete muitas coisas para nós. Há uma promessa sobre a nossa vida, de uma vida abundante, de uma vida sem falta, de uma vida de saúde plena, de uma vida desfrutando do melhor dessa terra. Você sabia que a salvação não é apenas para você ir para o céu? Mas é para que você triunfe aqui nessa terra. E sabe por quê, queridos? Por conta de uma presença. E essa presença está em você.
E o nome dele é Espírito Santo. E ele está com você todos os dias da sua vida. Quando você vai dormir, quando você acorda, ele está lá, à disposição, para manifestar todas as bênçãos que Deus deixou no testamento na sua vida. Vamos ler lá em João 14, por favor. João 14. No versículo 16. Jesus está falando aqui, amém? Ele diz: e eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador, e este nunca vos abandonará. Ele é o Espírito Santo, o Espírito que conduz a toda a verdade. O mundo não pode receber, porque não o conhece e nem o procura. Mas vocês sim, pois ele vive conosco e estará mesmo no vosso íntimo. Você entende isso, queridos? O Espírito Santo, a partir do momento que você aceita Jesus, que você escolhe Deus, ele começa a habitar em você. E essa habitação dele é Cristo dizendo: olha, você não está sozinho. Olha, você não precisa caminhar com fardos pesados. Olha, o Espírito Santo está aqui para te conduzir, para te mostrar o caminho que é mais fácil. Olha, tá tudo bem. Já ouviram aquele versículo que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer? É Ele com você, queridos, a noite inteira, te consolando. E quando você acorda, você sente uma alegria, uma gratidão tão grande que nem lembra mais do que passou, não é verdade? É esse Espírito que nos conduz a uma vida de triunfo em Cristo. E eu estava, agora sentada ali, e o Senhor estava mesmo tratando ao meu coração, que muitas vezes nós temos o poder de Deus à nossa disposição, mas nós não aproveitamos por conta da timidez, por conta da falta de ousadia em Cristo. Sabe, a presença está disponível para nós de uma forma tão fácil hoje. Não sei se vocês costumam ler o Velho Testamento, mas no Velho Testamento, quando os grandes homens que a gente conhece, Abraão, Isaac, Jacó, quando eles iam buscar a presença, queridos, não era simplesmente se ajoelhar. Não era simplesmente abrir a boca. Havia um processo de purificação. Havia um ritual. Você sabia que as pessoas no Antigo Testamento, elas não tinham a presença? Elas precisavam ir para lugares santos, onde ali continha a presença, e muitas vezes elas nem entravam, ficavam na porta, desejando a presença do Espírito Santo, e elas não podiam ter naquele momento, porque Jesus não havia vindo ainda. Sabe? O Espírito e o poder de Deus habitavam em lugares. Mas hoje, o poder e o Espírito habitam em cada um de nós. E Jesus facilitou tanto para a gente, queridos, que se a gente despertasse dentro do nosso coração o entendimento do poder que nós carregamos, as pessoas que estavam à nossa volta e a nossa vida seria totalmente diferente. E eu falo isso de mim. Muitas vezes a gente se deixa levar por algumas situações. Mas quando a gente tem consciência da presença, há coisas que a gente percebe pelo Espírito, que não dá mais para ser. Há companhias que a gente percebe pelo Espírito, que não é mais para você. Amém? Você entende isso? Você sabia que hoje uma das maiores tentativas de Satanás é nos distrair da presença? É roubar o nosso foco daquilo que nós temos?
é tirar o nosso tempo com o Senhor. Quem aqui já acordou atrasado pela manhã? E você acorda, escova os dentes, bota a roupa, vou chegar atrasado, sai correndo e passa o dia inteiro correndo e volta para casa correndo e dá banho menino correndo e o dia inteiro correndo, e quando você vai dormir você lembra: poxa, havia uma pessoa comigo o dia inteiro, o Espírito Santo, e eu nem falei com ele hoje. E sabe que se talvez a gente tivesse considerado a sua presença, o nosso dia seria bem menos cansativo? Na história, na palavra, quando grandes homens tinham grandes desafios, eles tiravam mais tempos de oração, mais tempo de consagração. E hoje na nossa vida é o contrário. Quanto mais coisas nós temos para fazer, menos tempo nós oramos. Menos tempo nós estamos considerando a presença dele. Menos tempo nós estamos ficando com ele. E se eu puder deixar uma palavra para você hoje, é: não negocie o seu tempo com o Senhor. Não negligencie o seu tempo com o Senhor. É nesse tempo que você vai ter as direções certas. É nesse tempo que você vai poder se revestir do poder de Deus para enfrentar toda e qualquer circunstância que venha se levantar. Amém? E lá em Hebreus fala que o nosso Deus ele é tão bom, Hebreus 11:6, que fala que além de você estar na presença, ele ainda te recompensa por buscar ele. É um Deus maravilhoso, queridos. Hebreus 11:6, perdão. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensam aqueles que o buscam. Quanto mais você busca, mais a recompensa de Deus para você. Ninguém foi à presença do Senhor e voltou de mãos vazias. Então não deixa Satanás roubar o seu tempo com o Senhor. E às vezes, queridos, são coisas lícitas. Eu conversava com meu esposo e eu dizia: poxa, Satanás não está tendo nem tá muito cara de pau, né? Ele não está tendo nem a coragem de inventar alguma coisa ilícita para o crente, né? Se distrair da presença do Senhor. São coisas lícitas. É um filme, é uma série, é um Instagram, é a novela. É lícito? É pecado ver um Instagram? Depende do que você está vendo, né, irmão? Mas normalmente não. Porém, rouba o seu tempo. E aí você tinha se programado: poxa, hoje eu vou acordar e vou orar ao Senhor. Aí antes de dormir, você pega o seu celular e você começa a ver aquelas bolinhas lá em cima. E de repente você vê: eita, a irmã tá na praia, né? Aí começa a ver os stories da irmã na praia. Que um pouco você sai das bolinhas e vai lá pro feed dela para ver as fotos, para saber como é que a irmã tá na praia. E nisso se passou um bom tempo. E era para você dormir de 10 horas da noite, já é 1 hora da manhã, e você tá lá. E aí o que acontece no outro dia que você disse que ia acordar cedo para orar? Não acorda. Por quê? Distração. São as pequenas coisas que têm nos roubado da presença. São as pequenas coisas que têm nos levado para longe daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Eu lembro que antigamente, quando eu era adolescente, não muito tempo atrás, mas eu lembro que antigamente se pregava que as amizades, né, nos levava para longe do Senhor. Olha, cuidado com as amizades, cuidado com quem você anda.
Cuidado, essa pessoa está te levando para um caminho que não é o caminho de Deus para você. Mas hoje, queridos, com isso aqui, você percebe que é algo bem mais escondido. Porque antigamente você via o colega e já dizia, não presta não. O pai já via logo. Meu pai sempre foi muito ligado. Esse rapaz aí já vá, né, descartando, não é pra você não. Tome cuidado. Esse rapaz está dizendo que é seu amigo, mas ele está interessado em você. Eu sei porque eu sou homem, ele dizia isso pra gente. Olha, tome cuidado, essa amiga aí é invejosa. Ela tá ali invejando. Mas hoje, como é que o pai vai ver? Se um menino com 10 anos de idade dorme com o celular na beira da cama. Não é verdade? E hoje as coisas estão muito mais sucintas. A gente quase não percebe. Mas tem roubado aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Sabe, queridos, nessa noite, eu quero te dizer que vale a pena buscar o Senhor. Eu quero te dizer que nele, quando nós entendemos que esse tempo com ele é precioso e que nada mais é mais importante do que aquilo, do que esse momento que você tem com ele, pronto, nada mais te para. Nada mais te para. Tristeza não te para. Dor de cabeça não te para. Preocupação não te para. A falta não te para. Os sonhos que estão demorando a se realizar não te param. Porque quanto mais você busca dele, mais você tem convicção de que ele é bom, que ele existe e que ele está trabalhando ao seu favor. Amém. E eu estava ali sentada e Deus falava comigo a respeito de algumas pessoas, né? Dos milagres de Cristo. E de quanto era bonito, quanto as pessoas iam atrás de Jesus em busca da sua presença. E como elas saíam de lá de forma recuperada, né? Em casa eu meditava sobre a mulher do fluxo de sangue. E é uma história para mim na Bíblia que me traz uma convicção tão forte de fé e de ousadia, né? Eu quero ler com você, vamos lá? Deixa eu ver onde eu vou ler, acho que eu vou ler em Lucas. Deixa eu abrir aqui na minha. Deixa eu ver. Aleluia. Não, vou ler em Marcos 5. Eu gosto, queridos, de ler, é o mesmo milagre em Mateus, Marcos e Lucas. Vocês sabem que tem a mesma coisa, né? Só que foram escritos por discípulos diferentes. E cada um deles tem uma forma de falar, né? Marcos 5:24. Vamos lá. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso. Olha só. Jesus vence a doença e a morte. É o título desse pedacinho aqui do capítulo. No 21 fala o seguinte: e retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamou Jairo ao ver Jesus. Prostou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos... Peraí, eu estou lendo certo? Estou. E lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte, vem e impôs suas mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Então Jesus foi com ele. E uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vindo padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sobre os cuidados de vários médicos,
e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomeramento de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do sofrimento. No mesmo momento, ao sentir do seu interior fora liberado o poder, Jesus virou-se em meio à multidão e inquiriu: quem tocou o meu manto? Os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que tens comprimindo todos os lados e pergunta: quem te tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Eu vou ler até aqui. Sabe, queridos, eu imagino a história dessa mulher. Quando a gente lê em Levítico, uma mulher que estava sangrando, ela era considerada impura pela sociedade. Então essa mulher, ela era totalmente excluída da comunhão com seus filhos, da comunhão com seu esposo. Essa mulher, ela não se sentava à mesa para comer com os seus filhos, com a sua família, quando ela estava, nos seus dias de fluxo de sangue. Essa mulher, ela era totalmente excluída, abandonada. Ninguém a tocava, porque havia uma regra dos judeus que dizia que se você tocar numa mulher que está sangrando, que está no seu período menstrual, que está com essa hemorragia, você fica impuro. E olha o porém, você pode apedrejá-la, porque ela sabia que não podia lhe tocar e ela te tocou. E eu imagino essa mulher por 12 anos, num cantinho, na casa, muitas vezes excluída por sua família, sem ser abraçada, sem comer com os seus filhos, sem poder ter comunhão com os seus pais, sem poder sair na rua, porque se ela saísse na rua e encostasse em alguém, ela podia ser apedrejada. Mas nesse dia, ela viu que a cidade se esvaziou, porque a palavra diz que a multidão saiu da cidade e foi até a praia. A cidade estava vazia. E eu acredito que na mente dela, ela disse: hoje eu vou sair de casa, vou dar uma voltinha pela cidade para esparecer, para ver como andam as coisas. 12 anos presa dentro de casa, vou sair um pouco. E quando ela saía andando pela cidade, ela não contava que o pai da moça que estava morta havia chamado Jesus para voltar ligeiro. E aí, quando ela está no meio da cidade, longe da sua casa, as pessoas começam a retornar. Você consegue imaginar o desespero dessa mulher? Eu acredito que ela deve ter se escondido atrás de alguma coisa, porque se alguém a visse, ou se alguém tocasse nela, ela podia ser apedrejada ali. Mas enquanto ela se escondia no meio da cidade, ela ouvia falar de Jesus. Rick Renner, ele estuda bastante a palavra do Senhor e é uma referência. E ele conta que quando as pessoas retornavam, ela escondida, e ele acredita que ela se escondia atrás de uma carrocinha de burro, que antigamente tinha aquelas carroças, E ela ouvia falar do Nazareno, do Messias que estava na praia, vindo até a cidade, aquele que podia curar qualquer pessoa.
E sabe, queridos, que ela ouvindo isso, a fé foi gerada dentro dela. E ela começou a dizer dentro dela: poxa, se eu apenas tocasse, se eu apenas encostasse nele, eu seria curada. Eu tenho certeza que eu seria curada. Se eu apenas tocar. E eu imagino ela vendo a multidão voltando. Era uma multidão. Você sabe o que é uma multidão? Eu não vou perguntar quem aqui já foi pro carnaval, né? No Salvador, né? Mas eu tava vendo uns vídeos aí que o povo é tudo assim, né? Um ombro com ombro, tudo encostadinho, pulando. Imagine uma multidão voltando. E ela não podia encostar em ninguém. Nem dava tempo dela correr para casa de volta. E a palavra diz que ela foi, e Rick Renner conta que ele acredita que ela foi rastejando entre as pernas das pessoas até chegar a Jesus e encostar na orla da veste dele. E a atitude dela de buscar o Senhor, mesmo numa condição limitante, mesmo entendendo que ela podia ali sofrer um grande trauma, uma grande dor, né? Porque ela poderia ser apedrejada se alguém a reconhecesse. Ela foi buscar o Senhor. E ela voltou de lá, queridos, curada. Você pode dizer isso? Quando você escolhe Deus, a cura disponível para você. É na presença dele que a cura vai se manifestar. Sabe, você só precisa ter ousadia. Ousadia para encarar a multidão. Ousadia, crer com convicção de que ele é capaz de fazer. E ele faz. Sabe, outra passagem que me chama a atenção é Pedro andando sobre as águas. Pedro, ele é um dos discípulos de Cristo. E quando ele andou as águas, já fazia tempo que ele andava com o Senhor. Logo no início, né, nos primeiros passos de Jesus, Jesus encontra Pedro, André, Tiago, João. Quem lembra da musiquinha, né? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pronto. Jesus encontra eles. E nesse encontro, eles recebem um milagre. Não é assim? Eles veem a multiplicação dos peixes. E Jesus olha para eles e diz: me segue. E eles começam a seguir ao Senhor. E eles veem muita coisa. Eles veem Jesus dando sermões. Eles veem Jesus curando doentes. Eles veem Jesus libertando endemoniados. Eles veem paralíticos andando. Mas um certo dia, Jesus estava despedindo o povo. E disse a eles: vão indo no barco. Vão indo lá no barco que já eu chego lá. Enquanto Jesus despediu o povo, ele decidiu orar um pouco naquela montanha. E quando eles se viram, eles veem os discípulos. Ele vê os discípulos dele dentro de um barco contra o vento. E o barco balançando. Eles estavam lá, já desconsiderando a presença daquele que havia enviado eles. E sabe, Jesus, ele vai andando sobre o mar. E os discípulos é como se eles já tivessem esquecido de tudo que eles viveram, olhando apenas para as circunstâncias. E quando eles viram aquela pessoa andando sobre as águas, eles temeram. A palavra diz que eles ficaram assustados. E Jesus teve que dizer: calma, minha gente, sou eu, não precisa temer não. E aí Pedro, como era ousado, disse: Senhor, se é tu mesmo, me manda ir ter contigo. E Jesus fala: venha. E Pedro vai andando sobre as águas. Vai andando, vai andando, vai andando.
E nesse momento, queridos, a palavra não diz que o mar estava calmo. Lembra no início que fala que... Eu quero ler com você. No início fala que o vento estava soprando e o mar estava agitado no barco. E mesmo assim, Pedro foi. Eu imagino ele surfando nas ondas no mar, até chegar com Jesus. Quando de repente, quando estava se aproximando do mestre, ele começa a olhar as circunstâncias, começa a olhar o natural, e aí ele começa a afundar. Jesus prontamente lhe estende a mão, lhe levanta, leva ele até o barco e manda a tempestade se acalmar. Às vezes a gente acha que Pedro andou no mar calmo, tranquilo, né? E eu pergunto a você, você teria ousadia hoje, se Deus te chamasse para andar sobre as águas, no mar agitado, de sair do barco? Seja sincero. Ou isso te amedronta? Você entende a presença que você carrega? Muito mais do que Pedro. Hoje você tem o Espírito Santo. E é essa presença, a palavra diz, que nos faz fazer coisas maiores do que aquilo que Jesus fez. Ah, queridos, a gente precisa despertar para viver tudo isso aqui na terra. A gente precisa despertar com ousadia para viver o que Deus tem para nós. Essa passagem está lá em... Eu li, eu recitei, né, para vocês, lá em Mateus 14, tá? Depois vocês vão lá ler. Mas eu acredito que o Senhor, Ele está nos conduzindo a entender que quando nós escolhemos Ele, nós temos cura disponível para nós. Quando nós escolhemos Ele, a provisão de Deus para nós. Quando nós escolhemos dele, nós podemos fazer como Pedro, o impossível se tornar possível. Amém? Porque nós entendemos quem Ele é conosco. Porque nós entendemos o poder da presença. 1 hora, 30 minutos de conversa e relacionamento com o Senhor vai te fazer render 3 vezes mais no seu dia, só porque você está considerando Ele. Nós não fomos, queridos, salvos para simplesmente sentar aqui e ouvir uma palavra. Deus não quer que a gente viva uma vida medíocre. Não é isso que Ele tem para nós. E quem decide isso, Raquel? Cada um de nós. É você. Está em você. Amém? E eu tive muitas experiências com o Senhor a respeito de considerar o seu poder. Eu acredito que cada um de vocês, em alguma situação mal, já deve ter tido experiências com Cristo, com Deus. Experiências mesmo onde você viu coisas que não eram possíveis se tornarem possíveis. Mas sabe, quando a gente conhece a palavra do Senhor, quando a gente entende o que as Escrituras diz, fica mais fácil viver essa vida com ousadia. Não tem como, queridos, você exigir algo de Deus que você não sabe que Ele pode fazer. É como um celular. A gente compra aqueles celular bem tecnológicos e a gente não sabe mexer. E a gente fica usando as mesmas coisas que a gente usava no outro, que era pebinha, né? Só isso. Aí chega outra pessoa que diz, não, rapaz, ó, tu tem essa ferramenta, essa ferramenta, essa ferramenta. Você fica, poxa, olha, tava com um negócio e não sabia como usar. Sabe que do mesmo jeito é a autoridade que Cristo nos deu. A gente só consegue usá-la aqui na terra para manifestar o poder de Deus quando a gente conhece a palavra. Não tem outro caminho. É relacionamento e palavra.
relacionamento e palavra. Relacionamento e palavra. E isso vai destravando coisas na sua vida. Em 2020, eu tive um momento muito lindo e muito intenso com o Senhor, onde eu enfrentei a minha própria tempestade, né? Eu sempre fui muito ativa na casa de Deus. E eu sempre disse ao meu sogro, minha sogra, meu marido, que eu quero ter 5 filhos. Eu quero ter 5 filhos. E não é queria não, eu quero ter 5 filhos. E, queridos, eu esperava o tempo certo em Deus. Até que em 2019, o Senhor falou comigo numa viagem que eu fiz para a casa dos meus pais. E eu falei com o Rafael, meu esposo, e a gente decidiu. Pronto, se o Senhor falou, tá certo. Você acredita, você crê que o seu filho não nasceu na época errada? Sabe, os filhos dos crentes são os influenciadores nessa terra. E se Deus diz que o menino tem que nascer nesse tempo, é porque tem que nascer. Algo de Deus para a vida dele nesse tempo, amém? E aí nós paramos a prevenção, né? E com 3 meses eu estava gestante. Na festa da aula da saudade do Rema, né? Dos alunos que estavam concluindo. E aí Luciana olhou para mim e disse, tu tá buchuda. E eu disse, tô não, mulher, tá. Pois ela, não sei como, já era 10 horas da noite. Ela chegou, ela na festa, ela arrumou um teste de gravidez e botou na minha mão e disse, quando chegar em casa, faça. E eu fiz, né, e deu positivo, e nós festejamos muito. Foi uma alegria muito grande no nosso coração. E eu comecei o processo de gestar uma criança. Eu sou enfermeira, então eu sei muito da parte natural e daquilo que acontece no corpo. Mas você concorda comigo que viver é diferente do que só ouvir falar, do que só ler? Né? E eu comecei os primeiros meses e um enjoo terrível. Quem já foi mãe teve enjoo. Mas passei por esses 3 meses e quando eu estava melhorando, eu fiz os acompanhamentos, tudo, a ultrassom, descobrimos o sexo, era um menino, né? Nossa alegria. Decidimos colocar o nome do bisavô, né? Do avô de Rafael, bisavô de Theo. Colocamos só o começo, né, pastor? Porque o nome dele completo era Theo Misto. Eu disse, não, vamos colocar só Theo. Aí a gente puxa o Chaves, aí ficou Theo Chaves, né? Senão ia ficar Theo Misto, Chaves de Brito. E aí a gente colocou o nome de Theo e festejando o Theo, e desde o início da gestação, desde antes de saber que estava grávida, nós tínhamos o bom hábito de colocar as mãos, né, sobre o meu ventre, eu e meu esposo, e a gente declarava, o nosso filho é uma bênção. O nosso filho é um valente do Senhor. Theo é abençoado. Theo é guardado pelo Senhor. Nós estamos gestando a herança de Deus. Theo será um grande influenciador nessa terra. E a gente sempre declarava isso. E no mês de março, isso foi em novembro, no mês de março, com 22 semanas, eu tive um sangramento intenso. E eu liguei para uma amiga minha. Eu disse, mulher, está acontecendo um negócio que não é normal. E ela disse, o que foi? Eu disse, está saindo sangue. E eu estou achando muito. Porque é normal, às vezes, sair um pouquinho de sangue no início da gestação. E ela disse, Raquel, peraí, eu vou ligar agora para uma amiga minha que está no hospital de plantão e ela vai lhe atender. Eu fui para o hospital, queridos, de moto. Na verdade, eu fui até onde estava. O pastor Sérgio estava num velório, acudindo uma família com Luciana. Eu cheguei lá de moto com meu esposo. E aí a gente passou para o carro para ir para Petrolina, para poder fazer os exames. E na minha cabeça, deve ser alguma infecção urinária, alguma coisa nesse sentido.
E quando eu cheguei lá, a médica olhou para mim e fez: mãezinha, esse é o primeiro filho? Aí eu disse: é. Aí ela olhou, aí fez: você já teve algum aborto? Eu disse: não. Mas por dentro meu coração já estava, né? O que ela tá falando isso? Ela olhou, aí tirou as luvas, né? Colocou em cima da mesa e ela olhou no meu olho. Eu estava deitada na maca e ela disse: você está com 7 centímetros de dilatação. E tem mais. O seu bebê, a bolsa das águas que fica o bebezinho, já está no canal vaginal. O seu filho vai nascer. E quando eu recebi aquilo, eu pensei: como assim? O que ela está falando? Deus me prometeu. E ela dizia: olha, você tem 2 opções. Ou você fica aqui, a gente coloca um soro na sua veia e você espelha a criança aqui no hospital. Ou você pode ir para casa e tem o seu filho de forma normal em casa. E eu na hora, lógico, chorando, né? Porque não é fácil receber. Hoje eu falo sem já chorar um pouco. Mas na hora que eu recebi aquele diagnóstico de morte, eu dentro de mim dizia: o Senhor me prometeu. O Senhor me prometeu. O Senhor me prometeu. E aí eu começava a lembrar das promessas do Senhor. O Senhor me prometeu o meu filho. O meu filho não foi gerado em vão. O Senhor garante aquilo que Ele promete. Alguma coisa tem que acontecer. E eu ficava, e ela falando, e eu não tinha reação nem para balançar a cabeça. Porque eu estava dentro de mim: Senhor, alguma coisa tem que acontecer. E sabe, queridos, eu ouvi a porta batendo. Era uma outra médica e ela entrou na sala dizendo: amiga, vamos almoçar? E eu estava lá aos prantos. E ela olhou e fez: o que foi, mãezinha? E a colega disse: ela vai ter o bebê. E com 22 semanas o bebê não sobrevive. 4 meses ainda é muito pouco. E sabe, ela olhou para mim e disse: se você deixar, eu posso fazer uma cirurgia em você para manter o seu bebê dentro da sua barriga. Você aceita? Aí eu balancei a cabeça, né? Sim. Aí ela disse: eu conheço um médico. É o único médico da região daqui do Nordeste, de Bahia e Pernambuco, que faz essa cirurgia. E ele quer comprovar que é possível fazer essa cirurgia. A mulher passando da 16ª semana de gestação. Agora sim, tem os riscos. Porque quando a gente for para o processo cirúrgico, se a bolsa romper, o seu bebê vai ter que nascer. E aí ele vai nascer morto. A gente não tem o que fazer. Você aceita mesmo assim? E eu disse: na hora, já sequei minhas lágrimas. Aonde é que eu assino? Ela me deu um monte de papel com tudo o que podia acontecer de ruim na vida de Theo. E eu assinei aquele papel porque era um protocolo do hospital. Mas enquanto eu assinava, na minha mente, o Senhor dizia: Raquel, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo com a destra da minha justiça. E eu lembrava desse versículo e lendo aquelas coisas, e assinei, e a médica disse: amanhã de manhã, bem cedo, o médico vai vir operar você. E sabe, queridos, minha acompanhante chegou lá, Ana Luísa, quem conhece a Ana Luísa? E
E a Ana Luísa passou a noite inteira cantando. Eu tive uma noite de sono tão maravilhosa que era só o Senhor mesmo. E as enfermeiras chegavam, me cutucavam para dar as medicações e dizia: vai operar? Ixi, espera aí uns 3 dias. Eu disse: não, o médico disse que vem amanhã cedo. Não é assim não. Aqui é SUS. Você tem que... Pode botar aí uns 3 dias para frente. Olha, se o menino não nascer antes. Eu dizia: olha, eu quero tomar banho. Se você quiser se levantar, é por sua conta. Porque o menino vai nascer dentro do banheiro. Eu dizia: Ana Luísa, você crê comigo que esse menino não vai nascer? E a Ana Luísa cantava para mim: o Espírito Santo... Não vou cantar, tá, gente? A voz dela, né? O Espírito Santo está segurando com a sua forte mão o Theo. O Espírito Santo está segurando o Theo com a sua forte mão. E eu tomei meu banho, me deitei. E no outro dia, queridos, 6 horas da manhã, a enfermeira estava desesperada. Porque havia um médico e havia uma equipe da Unimed me esperando no centro cirúrgico. E sabe, ela olhou para mim e disse: você ainda está assim, mulher? Bora vestir a roupa. Começaram a me vestir e eu já fui correndo para o centro cirúrgico. E subi naquela maca. Alguém aqui já fez um procedimento cirúrgico? Você já teve aquela sensação de estar na maca olhando para o teto do hospital? E passa um filme na sua cabeça? Quando eu saí do quarto, a Ana Luísa saiu carregando as sacolas, a bichinha, né? Sem saber para onde eu ia, sem saber onde ela ia. E ela foi me seguindo e eu olhava para o teto. E o Senhor, Ele começou a cantar, me lembrar de uma canção. E eu ouvi, durante todo o percurso e durante a cirurgia, a canção que a gente cantou hoje aqui. Que Rafael cantou, né? Cante aí, amor. E eu ouvia, queridos, essa canção durante todo o caminho, que eu olhava para as lâmpadas, né, do hospital, naquele corredor. Enquanto o médico fazia a cirurgia, eu fiquei de cabeça para baixo, tomei anestesia a RAC na coluna, fiquei de cabeça para baixo para ajudar o bebê a voltar para o útero. E os médicos falando as coisas: cuidado, vai romper, cuidado. E eu estava acordada. E eu lembrava do Senhor. Sabe o que essa música me lembrou? A consciência da presença. E eu olhava, eu dizia: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está aqui. Não é o médico que está operando o meu filho. É o teu Espírito Santo que está segurando ele, colocando ele de volta no devido lugar. E eu falava para mim mesma: Raquel, haverá um bom futuro para você e para a terra. E não vai ser frustrada a sua esperança. E eu me lembrava da palavra. E a consciência de que o Senhor estava comigo era tão forte, que em nenhum momento, queridos, passou pela minha cabeça que o meu filho não ia sobreviver.
dizer que a cirurgia foi sim um sucesso, porém eu não consegui chegar até o final da gestação. Com 2 meses depois, o meu filho nasceu, de 6 meses, prematuro extremo. E ele só nasceu porque eu já estava há 4 dias dentro da sala de parto. E enquanto eu estava na sala de parto, eu com meu esposo, né, meu parteiro, eu olhei para ele e disse: Rafa, a gente precisa crer que o Senhor, Ele sabe a hora certa de teu nascer. E a gente ficava amarrando e dizendo: Ele não vai nascer agora, Ele não vai nascer agora, Ele não vai nascer agora. E sabe, eu olhei para Rafael e disse: vamos fazer uma oração de consagração. E a gente orou, era 11 horas da noite. E a gente disse: Senhor, nós entregamos a vida dele a Ti. Se for para ele nascer hoje, amanhã ou daqui 2 meses, nós temos a plena convicção de que o Senhor está guardando a vida dele. E a gente orou e eu dormi. Quando foi 2 horas da manhã, eu acordei, parecia que eu estava tomando um banho de piscina, né? A cama toda molhada, a minha bolsa havia rompido. E Rafael disse: Rafa, cuida, que a minha bolsa estourou. Aí Rafael foi chamar os enfermeiros, o médico, e eles já vieram com vários equipamentos, porque entendiam a questão da prematuridade. E sabe, eu fiz 4 forças só, 4 contrações, graças a Deus. Não passei por essa dor. A minha dor foi durante, porque eu tive contração a gestação inteira. Enquanto eu estava em casa, eu tomava injeções todos os dias, remédio todos os dias, para segurar Theo na minha barriga. Mas na hora foi rápido. E ela disse: oxe, o menino já está com a cabeça aqui, vai nascer agora. E aí Rafael ficou comigo, né? Força, vai. Todo aquele processo, segurando na minha mão. E o nome da enfermeira era Jéssica. E Jéssica olhava para mim e dizia: você pode gritar, mãezinha, não tem problema. Eu bem plena, né? Só fazendo força. E ela: grite, tem problema não, pode gritar. Não estou com vontade de gritar, só quero que saia logo para passar. E Theo nasceu, né? Quando nasceu ele chorou, coisa que um prematuro não faz. E a gente ria porque Rafael gravou e ele fazia ui, ui, ui. Não era pastor, o senhor lembra do vídeo? E a gente peguei ele por um instante, acho que não consegui nem olhar para ele. Elas já enrolaram ele num saquinho para aquecer, levaram para a incubadora. E eu só fui ver meu filho mesmo depois de 24 horas dele ter nascido, né? Fui para a cirurgia novamente, enfim. Passei por outro processo. Mas sabe, querido, diante de todas essas coisas, eu pude sentir a presença de Deus real, cuidando de cada coisa. E sempre que vinha uma circunstância mal, ou uma dificuldade, o Senhor me lembrava da palavra. E eu fico pensando como é que Deus pode trabalhar na nossa vida se a gente não conhece o que Ele vai falar pra gente. Fique quieto, se cale. Ele fala também. Mas sabe, quando a gente conhece a palavra, Ele vai nos fazendo lembrar. É que nem uma prova. Quando a gente está na escola, não estuda para fazer a prova. E na hora da prova a gente fica: Senhor, me ajuda a lembrar. Me ajuda a lembrar. E o Senhor diz: como é que eu vou te ajudar a lembrar se tu nem estudou? Se tu nem sabe o que é? Porque quando a gente estuda e chega na hora da prova, a gente pede ajuda para Ele, Ele ajuda. Ele nos faz lembrar. Mas se a gente não estudou, não tem como. E é por isso a importância da gente conhecer
o que diz no testamento de Deus para as nossas vidas. Amém? E Theo nasceu. Com 24 horas eu fui novamente pro centro cirúrgico, né? Não vi ele, Rafael ficou acompanhando. E eu me vi naquela sala sozinha, com uma fome. Vocês sentiram fome? Eu senti muita fome. Eu dizia, oh meu Deus, eu só queria um biscoito em creme e crack agora. Uma fome. E eu olhava e a enfermeira chegou e disse, você não vai poder comer agora, porque você vai para o centro cirúrgico. Isso era 4 horas da manhã. As mulheres resolveram ter menino, né? De forma cesariana o dia inteiro. Eu fui para a cirurgia de 6 horas da noite. E depois da cirurgia eu ainda tive que ficar 8 horas sem comer. Queridos, eu estava literalmente com o estômago encostando nas costas, né? E eu olhava meu marido e dizia, eu tô com fome, eu tô com sede. E tem que esperar. E eu só me levantei meia-noite do outro dia. Mas dentro de mim havia uma calmaria, uma gratidão. E eu dizia, Rafa, como é que tá Theo? E ele, eu não posso entrar. Porque não deixa os pais entrar, é só a mãe no berçário interno. Mas tu tá conseguiu ver ele? Consegui pela janela. E aí, tal, e me mostrava a foto, até que eu comi, né, e fui vê-lo. Enquanto eu caminhava pelo berçário interno, eu via muitas crianças em muitas condições difíceis. E eu olhei, meu filho tinha uma cabeçona. E eu olhei, eu disse, oxente, e essa cabeça? E essa cabeça, doutor? Esse menino... O que é isso na cabeça? Eu já comecei a repreender, né? Em nome de Jesus. Cérebro é o normal. Líquido, mas é porque ele é prematuro. E no início, a cabeça fica maior que o corpo mesmo, né? Só depois que vai crescendo é que vai igualando. E o médico ria de mim. Disse, doutor, diga logo. Diga logo. Mas sabe que eu só consegui pegar ele depois de 15 dias de nascido. Ficava olhando ele pelo vidrinho da incubadora. E a primeiro momento que a enfermeira disse, você pode colocar as mãos e encostar nele. Eu coloquei as mãos e ela me falava as instruções daquilo que eu tinha que fazer durante esse tempo que a gente passaria lá. Mas eu na minha mente, e eu acabei falando até em voz alta lá, eu comecei a orar pela vida dele. Eu dizia, Senhor, obrigado pela cabeça de Theo. Essa cabeça vai voltar ao normal, em nome de Jesus. Meu filho não vai ter nenhuma sequela. E eu abaixava, obrigado pelos olhos dele, Pai, enxergando tudo. Obrigado, Senhor, ele está usando o sonda agora, mas meu filho vai aprender a mamar. Obrigado, Senhor, pelo intestino, pelo estômago, pelo baço, pelo rim, pela bexiga, por tudo, queridos. Eu fui impondo as minhas mãos, eu orei até pela unha dele. Disse, Senhor, obrigado por essa unha que não vai cair. Essa unha dele vai ficar ali, bonitinha. Os cabelinhos, eu orei por tudo. E a enfermeira do lado olhando. E eu disse, tem mais. Meu filho vai sair daqui com menos de um mês. E ela disse, olha mãezinha, geralmente nessa condição, ele nasceu com 1,4 kg, né, 31 centímetros, é muito pequenininho, tem que esperar, não. Eu disse, não, ele vai sair com um mês. E eu passei por todo um processo e eu dizia ao Senhor, Senhor, eu vou levar o meu filho. E quem estiver em volta dele, vai para casa também. Porque meu filho nasceu para ser luz. E eu creio em nome de Jesus na tua presença naquele lugar. Eu não posso estar lá o tempo inteiro, mas o Senhor está. E a tua presença, Pai, muda a condição de qualquer pessoa que esteja à volta. E eu consegui, depois de 15 dias, ir para Canguru com ele. E faltava pouco tempo para que ele pudesse receber alta. Ele já estava com 1,515 kg.
e tinha que chegar a 1,6 kg. E o aniversário dele, o mêsversário, era no outro dia. E fizeram um teste de Covid em mim. E o teste deu positivo. E eu fiz o quê? Quando eu vi a enfermeira botando máscara em mim, ela disse: Raquel, você vai ter que ir embora para casa. E Theo vai ficar. Mas você vai. Dentro de mim surgiu uma indignação tão grande. E eu já ia me queixar com o Senhor, sabe? Me lamentar mesmo. Senhor, depois de tudo isso, ainda esse negócio de Covid vem em mim. Que eu não tive sintoma nenhum. Isso é conversa desse povo, que eu não estou com Covid. E na hora que isso veio, eu só olhei para um médico e disse: o Senhor sabe o que faz. Eu vou, mas o meu filho está com o Senhor. E o médico encheu os olhos de lágrima. E minha mãe chegou para ficar com ele. E eu fui para casa chorando com o pastor e Luciano. Não era pouco não. Porque parecia que tinha arrancado uma parte de mim. Eu estava deixando para trás. E quando eu cheguei em casa, a Lu recebe a ligação da minha mãe dizendo: corre, que Theo teve alta. Corre, vai buscar Theo. Venha me buscar, minha mãe. Theo teve alta. E sabe, Theo teve alta. E tinha mais 8 pessoas comigo naquele quarto. E todas elas tiveram alta também. E no outro dia a gente estava com o Theo de cordeirinho, comemorando o mêsversário dele em casa. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é fiel. A palavra dele não muda. Aquilo que ele promete, ele garante. Deus não muda. Ele é imutável. Sabe, não há nada impossível para ele. O que nós precisamos fazer, Raquel? Crer na presença, crer na palavra, crer naquilo que ele disse, escolher ele todos os dias, buscar ele incansantemente. Esse é o nosso papel enquanto filhos, é nos achegarmos a ele, é o que ele espera de nós. Sabe, queridos, ninguém é perfeito. Tem dia que a gente dorme, eu durmo muito mesmo. Tem dia que eu estou cansada. Acontece com todo mundo. Mas sabe, a gente precisa reconhecer isso, se arrepender e começar a tomar novas atitudes. 2023 é um ano que coisas diferentes estão acontecendo. Eu não sei se você percebe, mas no mundo inteiro nós vemos coisas acontecendo. Não é natural. Não ache que está acontecendo por acontecer. O ano de 2003, Deus tem preparado para a sua igreja um avivamento. Sabe, enquanto o pastor Rafael cantava e o pastor subiu, ele falou uma palavra e isso está no meu coração: timidez. Avivamento não acontece com pessoas tímidas. A gente quer experimentar da glória de Deus, mas a gente não quer buscá-lo. A gente quer experimentar o milagre dele, mas a gente não quer tirar um tempo para se dedicar a orar, a ler a palavra, a buscá-lo. A gente quer as bênçãos, os milagres. Mas tudo isso é consequência. Eu queria que você ficasse de pé. E eu quero te dar a oportunidade nessa noite de poder dar passos em fé no Senhor. De poder olhar para as circunstâncias e dizer: circunstância, não é você que domina a minha vida. Eu tenho um pai. Eu não sou órfão. Eu escolhi. Eu tenho uma herança.
eu possuo e eu posso fazer coisas maiores. Ah, querido, se a gente pudesse, por um instante, contemplar as gloriosas coisas que o Senhor tem para nós, nós seríamos mais intensos nele. E eu quero nessa noite te dar a oportunidade de abrir a sua boca e dizer ao Senhor: Senhor, eu estive tímido, mas eu não sou tímido. Senhor, eu estive calado, mas eu entendo que o Senhor me deu um espírito de ousadia e de intrepidez. Senhor, eu estive por um tempo muito manso, deixando a onda me levar. Mas hoje, Pai, eu decido no meu coração, eu escolho, Senhor, a Tua presença. Eu escolho, Senhor, aquilo que Tu tens para mim, Pai. Eu escolho, Senhor, viver o que o Senhor tem para minha vida. Eu escolho, Senhor, abrir mão dos prazeres dessa terra para poder estar com a Sua presença, Senhor, constantemente na minha vida, Pai. O que mais importa, Senhor, para nós é cumprir o Teu querer, é fazer a Tua vontade, é manifestar, Pai, o Teu reino, é poder, Senhor, usufruir, não só para nós mesmos, mas para todos que estão à nossa volta, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós. Oh, Senhor, obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que nos consola. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e pela Tua unção. Nós não somos reféns, Senhor, desse mundo. Nós não somos reféns, Senhor, de diagnósticos. Nós não somos reféns, Senhor, daquilo que pessoas dizem ao nosso respeito, Pai. Nós não somos reféns, Senhor, daquilo que se levanta contra a nossa vida. Essa voz baixinha foi antes dessa palavra. Eu quero ouvir a sua voz. Levanta a sua voz, queridos, com ousadia. Ah, Pai, nós repreendemos, Senhor, em nome de Jesus, espírito de timidez, espírito de covardia, tristeza, depressão. Nós somos o povo mais alegre dessa terra. Nós somos o povo que tem o fruto do Espírito. A alegria, a alegria, a alegria, a alegria dentro de nós, Pai. Nós podemos abrir a nossa boca, Senhor, e circunstâncias serem mudadas, Pai. Nós podemos abrir a nossa boca, Senhor, e ver a manifestação do Teu poder. Oh,
seu passado. Não deixe Satanás te enganar achando que você não pode por aquilo que você fez antes dele, antes de conhecer a Cristo. Ele já te perdoou. Ele já te perdoou. Ele te perdoou quando você disse sim para Ele. Não há diferença em quem está aqui no púlpito e quem está sentado. A mesma unção, a mesma presença, o mesmo poder está disponível. Está disponível. Aleluia. Aleluia. Deus não quer apenas que você saiba que Ele existe. Deus quer que você possa conhecê-lo e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para você. O Senhor está me mostrando algo. E há coisas que pessoas ainda não experimentaram, porque estão presas a uma condição que não é mais dela. Há coisas que há bênçãos do Senhor que você ainda não recebeu, porque você não se posicionou. Você está preso a coisas que passaram já. O Senhor tem algo novo para você. O Senhor tem algo novo para você. O Senhor tem algo novo para você. Há uma unção nova. Há um óleo fresco. Há um refrigério. Busque a sua presença. Busque a sua presença. Na sua presença a segurança. Na sua presença a provisão. Na sua presença a cura. Na sua presença o impossível se torna possível. Como nós vimos hoje à noite. Ele tem desejo em fazer. Ele só espera que você possa buscá-lo. 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 Aleluia. Há um novo tempo se aproximando. Tempo de experimentar de algo extraordinário no Senhor. Sabe, pastor, eu vejo a sua igreja, a igreja de Verbo de Bonfim, e eu vejo vários luzeiros, luzes que estão se acendendo. Sabe que luz atrai? É um tempo, queridos, novo para essa igreja. Há um tempo novo para você que está aqui. O seu 2023 não vai ser da mesma forma. O Senhor está dizendo para mim a palavra, mas há fogo. A palavra, mas há fogo. A palavra, mas há fogo.
onde está o fogo do Espírito, a palavra e ao fogo. A palavra conduz. O fogo purifica e te faz ter experiências. Não seja tímido. Deixe o fogo queimar mesmo. Se você tiver vontade de pular, você pula mesmo. Se você tiver vontade de correr, você corre mesmo. Se você tiver vontade de gritar, você grita mesmo. Sabe? Não importa quem está do seu lado. O que importa é aquilo que está queimando dentro de você. A vergonha não pode nos deixar de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. A vergonha não pode deixar que a gente perca o mover do Espírito. A vergonha não pode nos paralisar, queridos. E eu vejo um povo afogueado. Um povo cheio do poder de Deus. Eu vejo a cidade de Bonfim sendo alcançada. E cada um de vocês se levantando como os discípulos de Jesus, entendendo o poder que carrega. E passando por essa cidade, a tal ponto, eu não sei se você lembra, mas a tal ponto da sombra, a réstia, como diz, a sombra, ei queridos, a sua sombra pode mudar a vida de uma pessoa. A sua sombra pode curar a vida de alguém. Aleluia. 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 Você pode colocar a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração de consagração. Rafa, você pode montar onde estou. O Senhor, Ele nos esquadrinha. O Senhor nos conhece. Antes mesmo de falarmos, Ele sonda os nossos pensamentos. Não há nada oculto para Ele. Ele sabe os desejos do nosso coração. Oh Pai, muito obrigado, Senhor. Nós decidimos, Pai, nessa noite, escolher a Ti. Você pode dizer isso? Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Oh Pai, nós decidimos, Senhor, considerar a Tua presença. Entendendo, Senhor, que ao acordar e ao anoitecer, o Senhor está conosco. Entendendo, Pai, que quanto mais nós Te buscamos, mais o Senhor tem recompensas para nós. Entendendo, Pai, que quanto mais nós Te conhecemos, mais nós podemos desfrutar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo entendimento de que nós não somos mais escravos. Nós não somos escravos do medo. Nós não somos escravos da timidez. Nós não somos escravos da preocupação. Nós não somos escravos das obras da carne. Porque Cristo nos libertou. E nós nos colocamos, Senhor, à Tua disposição. Em Tua presença, Pai. Em Tua presença, Senhor. Não há nada impossível para Ti, Pai. E nós queremos cumprir a Tua vontade nessa terra. O que a Tua palavra diz ao nosso respeito, Senhor. Cumpra em nós, Pai, o Teu querer. Cumpra em nós, Senhor, a Tua vontade.
declaro sobre a igreja, verbo da vida do Senhor do Bonfim. Palavra e fogo. Palavra e fogo. Um novo tempo no Espírito. Um poder sobrenatural se manifestando aqui nesse lugar, Pai. Os teus filhos com consciência de quem eles são. E os teus anjos, Pai, o teu Espírito tendo legalidade para operar milagres, prodígios e maravilhas. Essa igreja, Pai, se levantando como uma luz nessa cidade. Uma luz, Senhor, atraindo outras pessoas que precisam de Ti. Em nome de Jesus. Um novo tempo. Um novo tempo. O tempo do algo novo. O tempo do sobrenatural, Pai. Nós ouviremos, Senhor, testemunhos. Tempo de viver as experiências com o Senhor. E não apenas ouvir falar de alguém que teve uma experiência contigo, Pai. Vivendo experiências com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque deveras haverá um bom futuro para nós. E não será frustrada a nossa esperança. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Obrigado, Pai. Nós não tememos o mal, porque o Senhor está conosco. E nada pode roubar aquilo que o Senhor já depositou dentro de nós. A tua presença, Pai. Que nós possamos ser diligentes em te servir, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode abraçar a pessoa que está ao seu lado. Diga assim para ela: meu irmão, que bom que você escolheu Deus. E que você está aqui comigo. Nós vamos avançar juntos no Senhor. Aleluia. Tá certo, Senhor. Amém. Amém. Então, se eu puder deixar uma palavra para você hoje, busque ao Senhor. Escolha Ele todos os dias. Quando você o escolhe, a cura é disponível para você. Quando você o escolhe, a provisão disponível para você. Quando você o escolhe, o impossível se torna possível. Quando você o escolhe e o busca, nada, absolutamente nada pode te parar. Amém? Aleluia. Pastor. Aleluia, glória a Deus. Quantos aqui foram abençoados nessa noite?